Beleza, pessoal? Tudo bem com vocês? Bora falar sobre função horária do espaço. A gente ainda está em MUV, movimento uniformemente variado, ok? Lembrando que o movimento é uniformemente variado porque ele tem uma aceleração, já vou destacar aqui, perfeito? E se ele tem uma aceleração, é possível então que ele tenha essa velocidade variada com o passar do tempo, a não ser que essa aceleração seja nula, e aí a gente cai lá no movimento uniforme. Olha que interessante, está vendo se isso aqui for zero? Fica 0 dividido por 2, que é 0 vezes t ao quadrado, qualquer número vezes 0 vai ser 0. Então ficou só esse pedacinho da equação aqui, se a aceleração for 0. S é igual a esse 0 vezes 0t, ou seja, se não vai ter aceleração, v0t é um v constante. Vou voltar para a equação e vamos abrir o que é cada uma delas, né? Como de costume. Essa aqui é a posição final, o nosso S. O nosso S0 é a nossa posição inicial. O nosso V0, notem, não é qualquer velocidade. É uma velocidade inicial. O nosso A já está lá como aceleração. E tanto este quanto este cara é o nosso T, que é o nosso tempo. E já que eu falei em velocidade inicial, vamos lembrar a função horária que a gente acabou de ver na aula anterior da velocidade? A função horária da velocidade era v igual a v0 mais a vezes t. Note que aqui eu tenho o v final e aqui o v0, esse cara aqui, a velocidade inicial, tá bom? Isso aqui foi só lembrar, não vai ser usado agora, foi apenas um lembrete da aula anterior. Bom, quando eu estou falando em função horária do espaço, pessoal, significa que eu posso descrever aonde eu vou estar daqui a um determinado instante, sabendo de onde eu parti, qual era a minha velocidade inicial, qual foi minha aceleração e quanto tempo eu fiquei acelerando e fiquei me deslocando de um ponto até o outro. Detalhes importantes que vocês devem ficar atentos, porque nem sempre o texto, pessoal, traz todos os números, aí você acaba ficando confuso, perdido. Mas vamos lá, tem alguns números que aparecem na forma de palavras. Ah, então vai aparecer escrito 0? Não, não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer, por exemplo, se no exercício estiver descrito que o corpo partiu do repouso, se ele partiu do repouso, a velocidade inicial era 0. E mais, se no exercício falar, por exemplo, que o corpo partiu da origem das posições, se ele partiu da origem das posições, significa que a posição inicial era 0. Saiu do ponto inicial, saiu do ponto 0, ok? Então, fique atento a essas duas pequenas dicas quando forem resolver os exercícios. E por falar em resolver exercício, como a função horária ela é bem curtinha, e com um pequeno detalhe que eu estava esquecendo. Note que ao contrário do movimento uniforme, que o S era S0 mais V vezes T, isso lá no movimento uniforme, nós tínhamos uma função de primeiro grau, ok? Olha o expoente aqui do t, se não tem nenhum número é 1, não é isso? Aqui nós temos uma função de segundo grau, perfeito? Se nós temos uma função de segundo grau, turma, significa que o gráfico dessa posição vai ser uma parábola, tá? Fiquem atentos. E não se esqueçam que não tem tempo negativo. Se você fez a conta e encontrou um tempo negativo, ou se você está fazendo a conta com um tempo negativo, ela está errada, porque o tempo parte do zero e sempre tempo positivo. E só para finalizar e lembrar, eu já falei e vou puxar mais uma vez a atenção para que o valor deste t é o mesmo valor deste t. A diferença é que esse aqui está elevado ao quadrado. Bora um exemplo rapidinho, já que está curtinha a aula? Um ponto material parte do repouso com a aceleração constante e 10 segundos após encontra-se a 40 metros da posição inicial. Determine a aceleração do ponto material. Então aqui já chegou a pergunta. Determine a aceleração, é o A que eu estou perguntando. Um ponto material parte do repouso. Lembra que a gente acabou de conversar? Se ele partiu do repouso, a velocidade inicial era 0. Com uma aceleração constante, beleza, então trata-se de um movimento uniformemente variado, porque a aceleração é constante, ok? E 10 segundos depois, então também tem o tempo de 10 segundos. Ele vai estar na posição 40 metros da posição inicial. Então a posição final, em relação à posição inicial, é 40 metros de distância. Se eu vou dizer que a posição final é 40, então eu posso afirmar que a posição inicial era
0. Professor, mas eu preciso usar 40 e 0? Não. Você poderia usar, sei lá, por exemplo, qualquer número que desse uma distância de 40 metros entre eles. Como, por exemplo, se aqui eu disser que é 50, a posição inicial tinha que ser 10, para que a distância entre eles seja de 40 metros. Ok? Por quê? Porque ele falou que ele já andou 40 metros da posição inicial. Eu vou usar 0 e 40, que são os números mais fáceis de se trabalhar. Vamos para a conta? Então, bora. S é igual a S0 mais V0t mais A vezes t ao quadrado dividido por 2. Posição final, 40. É igual a posição inicial, saiu do zero. Mais velocidade inicial, também era zero segundo o texto. Vezes o tempo de 10 segundos, mais a aceleração que eu quero descobrir, vezes o tempo de 10 de novo, só que esse aqui está ao quadrado, dividido por 2. Então fica assim, 40 é igual. Olha esse zero ali. Bom, esse zero eu não preciso deixar ele, não é isso? Zero não vai somar com nada. 0 vezes 10 também é zero, não vai somar com nada. Assim eu posso continuar minha conta com A vezes 10 ao quadrado, 100, dividido por 2. 40 é igual a A vezes 100 por 2, 50. Ah, professor, eu queria multiplicar para depois passar. Tudo bem, não tem problema. Se quiser multiplicar cruzado e depois passar dividindo, vai dar na mesma a resposta. Então, 40 dividido por 50 é igual a A. O nosso A deu 40 por 50, 0,8. Unidade de medida da aceleração, pessoal, lá da aula anterior. Metros por segundo ao quadrado. Tá aí o nosso exemplo, ok? Espero que tenham gostado. Até a próxima.